Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muitíssimo prazer, me chamo Eduardo Gouveia, sou estudante do primeiro período de Educação Física aqui do IFPB, Unidade de São Gonçalo. Estou junto com meus colegas, com José, Arthur, Laisa, Emily, Maria Clara e Júlio Razek, para apresentar para vocês um pouco do sistema esquelético. Nós iremos falar detalhadamente sobre todos os ossos do corpo humano, explicando suas funções e dando alguns detalhes como os acidentes anatômicos. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o crânio. Ele tem a função de proteger o encéfalo. Além disso, ele dá forma à cabeça e serve para suportar os órgãos dos sentidos, como os olhos, o nariz e os ouvidos. Observando aqui a peça que a gente tem, a gente pode ver que o crânio ele é formado por diversos ossos, mas que alguns deles são junções. Eles são juntos, que inicialmente no início da vida, eles são separados. Eles vão se juntando ao longo do tempo. Na parte superior está o osso frontal, responsável por formar a testa. Nas laterais, a gente pode encontrar os ossos parietais e os ossos temporais. Aqui são os parietais e aqui os temporais. Na região posterior do crânio, a gente tem o osso occipital. Ele fica localizado aqui. Na face do crânio, vai se destacar os ossos nasais, os ossos lacrimais e os ossos zingomáticos, que formam a maçã do rosto. Também temos a maxila, que é responsável por sustentar os dentes superiores, e também a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio. Ele é o único osso móvel. Pessoal, falando agora para vocês sobre essa parte aqui, que é uma parte muito importante do corpo humano, conhecida como cintura escapular. Essa parte ela é responsável por conseguir ligar os membros superiores à porção axial do corpo, certo? Na cintura escapular, nós temos dois ossos, que são a clavícula e a escápula, como o próprio nome já diz. Inicialmente, eu irei falar sobre a clavícula. Ela que é um osso longo, certo? Tem como classificação ser um osso longo. A clavícula, ela possui em uma extremidade o que é conhecido como extremidade acromial, certo? Essa extremidade irá ficar ligada ao acrômio da escápula. Aqui na clavícula também nós teremos o corpo da clavícula, certo? E no corpo da clavícula nós teremos o tubérculo conoide. Na outra extremidade dela, nós teremos a extremidade external, que, como o nome já propõe, fica ligada ao externo. Pessoal, dando continuidade ao conteúdo, nós iremos falar agora sobre a escápula. A escápula ela tem alguns detalhes bem interessantes, como, por exemplo, ela possui uma porção que, se vocês forem ver, é considerada plana, como também uma porção irregular, ou seja, o osso ele pode ser considerado tanto plano quanto irregular, certo? A escápula ela vai possuir um ângulo superior, um ângulo inferior, certo? Uma margem lateral, outra margem mediana e uma margem superior da escápula, correto? Dos acidentes anatômicos da escápula, nós vamos ter alguns bem interessantes, que são o acrômio da escápula, a cavidade glenoidal, que é responsável por fixar o húmero, certo? Ela fica articulada com o húmero, criando assim o braço. E aqui desse outro lado nós vamos ter o processo coracoide, certo? Na parte dos membros superiores, o braço contém apenas o húmero, com a função de atuar como uma grande alavanca mecânica para realizar os movimentos do membro. Ele é classificado como um osso longo, possuindo um corpo chamado de diáfise, possuindo um canal modular na região interna e duas extremidades, chamadas de epífises. Na sua epífise proximal, que fica mais próxima da raiz do membro, destaca-se a cabeça do húmero, que se articula diretamente com o ombro. Logo abaixo dela ficam o colo anatômico e o colo cirúrgico, e os tubérculos maior e menor. Na sua epífise distal, destacam-se os epicôndilos medial e lateral. Logo acima deles, na face anterior, encontramos a fossa coronoide e a fossa radial, que recebem os ossos do antebraço durante a flexão, enquanto na face posterior localiza-se a fossa do olecranon. Seguindo para o antebraço, encontramos dois ossos longos paralelos chamados rádio e uma.
com a função de permitir a rotação do punho nos movimentos de pronação e supinação. A una, na sua epífise proximal, ela apresenta dois processos marcantes, o olecrano, que forma a ponta do cotovelo, e o processo coronoide. Entre eles fica a incisura troclear, que se encaixa no húmero, e logo abaixo encontramos a tuberosidade da una. Na face lateral dessa região proximal, localiza a incisura radial da una, onde a cabeça do rádio se aloja. Já o rádio fica posicionado do lado lateral, na mesma direção do polegar, onde na sua epífise proximal ele possui uma cabeça cilíndrica, cuja superfície superior apresenta a fóvea da cabeça do rádio, que se articula com o capítulo do húmero. Logo abaixo da cabeça e do colo do rádio, encontramos a tuberosidade do rádio. Na epífise distal do rádio, localiza-se a incisura unar do rádio, que se articula com a cabeça da una. E em ambos os ossos é possível encontrar os processos estiloides do rádio quanto na una. Por fim, chegamos à mão, que tem as funções essenciais de manipulação, força de preensão e sensibilidade tátil. Ela é dividida em 3 grupos, começando pelo carpo, que forma o pulso e é composto por 8 ossos curtos dispostos em 2 fileiras para garantir a flexibilidade multidirecional. A fileira proximal contém os ossos escafoide, semilunar, piramidal e psiforme, enquanto a fileira distal contém o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Logo depois vem o metacarpo, que constitui a palma da mão e é composto por 5 ossos longos numerados de 1 a 5 a partir do polegar. Terminando a estrutura da mão, temos as falanges, que formam os dedos. Os dedos, do indicador ao mínimo, possuem 3 falanges cada uma, chamadas de proximal, média e distal. O polegar ele é a única exceção dessa anatomia, pois possui apenas as falanges proximal e distal, o que confere a ele um movimento de oposição, algo fundamental para conseguirmos pinçar e segurar objetos com precisão. Olá pessoal, me chamo Júlio e vou falar um pouco sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura fundamental do nosso sistema esquelético e é responsável por sustentar o corpo e permitir movimentos como flexão, extensão e rotação do tronco, além de proteger a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Bom, a coluna vertebral nossa é formada por 33 vértebras, organizadas em 5 regiões. A primeira sendo elas a região cervical, composta por 7 vértebras localizadas no pescoço. As 2 principais vértebras possuem seus nomes especiais, sendo elas o atlas, que sustenta o crânio, e o áquis, que permite os movimentos de rotação de cabeça, sendo eles o movimento muito famoso, que é o movimento de sim, balançando a cabeça para cima e para baixo. Logo abaixo, nós vamos encontrar a região torácica. Nelas se encontram 12 vértebras, sendo elas vértebras que se articulam com as costelas, contribuindo para a formação da caixa torácica e para a proteção de órgãos internos. A terceira região da nossa caixa torácica, da nossa coluna, é a região lombar, que é composta por 5 vértebras, sendo elas as maiores e mais resistentes da coluna, como você percebe pelo disco, porque ela sustenta o nosso peso corporal. E em seguida, temos a região sacral, que é formada por 5 vértebras fusionadas que consistem no osso do sacro, responsável por ligar a coluna à pelve. E por fim, temos a coxígene, localizada aqui, que é o famoso óxido do cóccix, que são 4 vértebras fusionadas. Entre elas, os principais acidentes anatômicos das nossas vértebras destacam-se como o corpo vertebral, que suporta o peso do corpo, o forame vertebral, que é por onde passa a medula espinhal, os processos espinhosos e transversos, que servem para a inserção de músculos e ligamentos, e os processos articulares, responsáveis pelas uniões entre as vértebras. Portanto, a coluna vertebral é uma estrutura essencial para a sustentação do nosso corpo, a proteção espinal e a realização de movimentos corporais. Seu conhecimento é fundamental para compreender a anatomia e o funcionamento do sistema locomotor. Bom, eu vou falar um pouco sobre os ossos que compõem o tórax, que é uma região muito importante para a proteção de alguns órgãos vitais, como, por exemplo, o coração e pulmão. Além disso, ela ajuda no processo respiratório e na fixação das costelas. E nós temos o externo, e o externo é classificado como um osso plano, e ele possui alguns acidentes anatômicos interessantes. Bom, no externo, nós temos alguns acidentes anatômicos importantes, como, por exemplo, na parte superior, onde localiza-se o manubro e a incisura jugular, como também o meio, que é chamado o corpo do externo, e na parte inferior temos o chamado processo chifoide. Além disso, temos também as chamadas cartilagens costais e um ângulo chamado ângulo do externo.
as incisuras claviculares e as incisuras costais. No sistema torácico, nós também temos as costelas, que no caso são 12 pares, 24 no total, 7 pares de costelas verdadeiras, que se ligam diretamente ao externo, 3 pares de costelas falsas, que se ligam indiretamente ao externo, e 2 pares de costelas flutuantes, que não se ligam nem diretamente nem indiretamente ao externo. Temos aqui como exemplo uma costela. Aqui nós temos a cabeça da costela, que é essa parte, e também temos a faceta articular da costela, como também o tubérculo costal e a faceta articular do tubérculo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto, a gente vai falar um pouco sobre a cintura pélvica. Na minha mão está aqui a parte direita da cintura pélvica. A cintura pélvica é o anel ósseo resistente que conecta o esqueleto axial aos membros inferiores. Ela é formada por 3 ossos, que são o ilho, o isquio e o pubis. Na fase adulta, esses 3 ossos se fundem e completamente eles se formam em um único osso, de cada lado, conhecido como osso do quadril. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem o osso íleo, temos aqui a crista ílica, temos a espinha ílica anterior e superior, temos a espinha ílica anterior e inferior, temos o acetábulo, que é o acidente anatômico, temos também aqui o forame abiturado, temos o ramo do isquio e temos o pubis. Temos também aqui a tuberosidade isquiática e o corpo do isquio. Temos aqui também a asa menor esquiática e a asa maior esquiática. Temos aqui a espinha posterior e inferior e temos a espinha ílica posterior e superior. Bom, agora dando continuidade, irei falar sobre os ossos do membro inferior, cuja função principal é a locomoção e também a sustentação do peso do corpo. Ele é dividido em seções, como o quadril, composto pelo osso ilíaco, que por sua vez já foi citado. Temos também na região da coxa o fêmur, classificado como osso longo, que por sua vez vai possuir uma diáfise, que irá apresentar uma cavidade interna, chamada de canal medular, que alojará a medula óssea, responsável pela fabricação de células sanguíneas. Já nas suas regiões, nas suas extremidades, iremos ter as épfises. A épfise proximal, iremos ver a cabeça do fêmur, que por sua vez vai se articular com o acetábulo do osso ilíaco. Também é possível ver a fóvea da cabeça do fêmur e também na sua região proximal vamos ter o trocânter maior e o trocânter menor. Já na sua épfise distal, iremos ter aí a presença dos côndilos, côndilo medial e côndilo lateral, assim como os epicôndilos, epicôndilo medial e epicôndilo lateral e também a face patelar. Também iremos ter a patela, que por sua vez faz parte da articulação do joelho, funcionando como uma rodana para melhorar a extensão e também a flexão do músculo quadríceps. E essa patela vai ser classificada como osso sesamoide. Na região da perna, iremos ter a presença de 2 ossos, a tíbia, com espessura maior e mais medial em comparação com a fíbula, que é mais fina e mais lateral. Na tíbia é possível vermos também os côndilos,
côndilo medial e côndilo lateral, assim também como é possível ver a tuberosidade tibial, e já na sua extremidade mais distal é possível ver o maléolo medial. A fíbula, vamos ter a cabeça da fíbula, que também vai ter o ápice da fíbula, e já na sua região distal vamos ter o maléolo lateral. Bom, finalizando na parte do pé, iremos ter os ossos do tarso, metatarso e também as falanges. Bom, os ossos do tarso são classificados como ossos curtos. Temos aqui o talos, que irá se articular com a tíbia e com a fíbula. Temos aqui o calcâneo, osso navicular, cuboide e os cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Também iremos ter os metatarsos, primeiro metatarso, segundo metatarso e assim por diante. E também as falanges, sendo consideradas falanges proximais, as falanges distais e as falanges intermédias, com exceção do hálogos, que não vai possuir uma falange intermédia, e a contagem da numeração será a partir do segundo dedo. Pessoal, passando aqui no final do vídeo, apenas para agradecer você que ficou até o final. Esse foi o conteúdo ministrado, espero de coração que vocês gostem e até uma próxima.